Obrigado. Então, meus amigos, hoje, nova segunda-feira, nova oportunidade de nós darmos prosseguimento aos nossos estudos, um pouquinho de prática também sobre a mediunidade, que tudo corra muito bem com a presença de vocês e daqueles que já estarão chegando. E eu vou então pedindo para a Luciana para ela cantar para nós, à guisa de prece musicada, duas músicas que ela possa escolher para nós e no final ela, podendo, vai cantar mais outras duas músicas, no contexto do nosso encerramento. Boa Luciana, noite. muito obrigado. Oi, Paulo, bem-vindo. Boa noite. Então vamos acompanhar a Luciana e não deixando de lado a lembrança das muitas dificuldades que o nosso mundo apresenta hoje em diversos contextos de expiações e provas coletivas, mas também dos casos individuais que possam ser do nosso conhecimento, para que nas músicas e na prece estejamos bem colaborativos com os benfeitores que nos acompanham sempre, participando. São muitos queridos espíritos que esses momentos de música e de prece sejam também oportunidade de nós todos ajudarmos, doando fluidos, até durante o tempo do estudo em si, que nós não percamos de vista a oportunidade valiosa de um encontro assim, que tem objetivos específicos, mas para a fraternidade, a empatia, a compaixão, todo momento é valioso para sermos úteis nas mãos e no coração dos nossos irmãos mais adiantados, que estão sempre ao nosso lado. Então, Luciana, muito obrigado e vamos cantar. Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara teus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curar um cego junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé.
com saliva e lodo curar um cego, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao Lago Azul de Genezaré, caridade e luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Vem comigo, venha logo, trago teu olhar para esta empreitada onde todos podem trabalhar. A paz, a paz, a paz, a paz. Com o teu esforço, com meu esforço, vamos construir este edifício que ninguém há de destruir. A paz, a paz, a paz, a paz. Vem comigo, traga a tua alegria de viver, tua esperança, a tua certeza no vencer. E vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. A paz, a paz. A paz, a paz, a paz, a paz. Muito obrigado, Luciana. Músicas lindas, nos convidando para termos um ambiente bem de acordo com o trabalho espiritual. E nós vamos agradecer aos amigos que estejam conosco, nos orientando, inspirando, protegendo neste início de semana e em mais um estudo sobre a mediunidade com um pouquinho de prática. Que nós possamos ter em mente todo tipo de sofrimento no mundo e que o nosso estudo também se faça acompanhar em termos até de gratidão, de estarmos como irmãos e como amigos doando os nossos melhores fluidos, lembrando da violência, das guerras, dos pacientes, dos que estão sofrendo as mais diferentes vicissitudes expiatórias e provacionais em toda a nossa terra. E nos colocando, por isso mesmo, sob a supervisão de Jesus, de Maria de Nazaré, a Rainha dos Anjos,
de José da Galileia, de João Batista, apóstolos, discípulos, servos e amigos do Cristo, para que, doando o nosso melhor, enquanto estudamos, possamos agir colaborando com aqueles que procuram todos os recursos que aliviem tamanho sofrimento que as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, sobretudo em certos contextos da vida humana na Terra, padecem hoje de algo que nunca teríamos imaginado estaríamos acompanhando nos dias que correm. Que tudo que seja o melhor de nós, de origem divina, as moléculas sadias, o fluido da vida, o sentimento do amor fraterno universal, tudo seja entregue. E eles que tudo isto recebem possam levar aos aflitos e necessitados para aliviar o sofrimento de todos eles. Obrigado, Jesus, pela vida, pela consciência e pelo sentimento que tu ensinaste a todos, de fraternidade, compaixão, ternura, amor e fé, para que o melhor seja levado aos mais carentes do mundo. Muito obrigado, e desse modo nós vamos dando início ao nosso encontro, estudo da noite de hoje, 26 de maio. Muito obrigado e que assim seja. Então, meus amigos, nós vamos retomando a apostila de tal maneira que nós vamos hoje, como previsto, começarmos o tema número 6. Já estamos bem adiantados na segunda parte da nossa apostila, e o capítulo de hoje, como vocês já viram, é sobre 3 aspectos muito valiosos, importantes sobre a mediunidade. Estávamos vendo nas segundas-feiras anteriores psicografia, psicofonia, e chegou a vez da vidência, audiência e intuição, que são estudados num pequeno conjunto, porque têm semelhanças entre si. Lembrando que estamos trabalhando a mediunidade de efeitos intelectuais. Então, vejamos. As faculdades mediúnicas de vidência, audiência e intuição são de ocorrência comum. Possivelmente todos vocês tenham vivências nesse sentido. Pelo menos em termos de intuição, que é algo muito universal. E muitos de vocês, talvez, com vidência e audiência. Enfim, vamos olhar um pouquinho mais de perto isso hoje. Ocorrência comum, sobretudo a última, e raras são as pessoas que em algum momento da vida não tiveram uma intuição ou pressentimento. Vidência é a possibilidade mediúnica de ver espíritos. Alguns videntes gozam dessa faculdade em estado normal,
quando perfeitamente acordados e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só a apresentam em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Uma outra maneira de nós olharmos esse parágrafo talvez fosse nós imaginarmos pessoas que, no dia a dia, na rua, no trabalho, em trânsito, numa viagem, numa situação qualquer, de vez em quando enxergam ou escutam alguma entidade. E, como é o caso mais comum, pessoas que sejam médiums com vidência ou audiência, mas que, em geral, só percebem pela visão ou pela audição espíritos quando estão num ambiente de trabalho, quando estão no centro espírita, quando estão entre a prece de abertura e a prece de encerramento, não é? No próprio trabalho. Agora, lembrando que na casa espírita nós temos diversas atividades diferentes. Então, tem pessoas que são médiuns que enxergam fazendo um estudo doutrinário ou realizando uma palestrinha de instrução pública ou para um grupo menor, não é? Então, tudo isso existe. Mas também tem aquelas que, sobretudo, enxergam e ouvem e têm intuições quando estão exatamente num grupo de atividade mediúnica, ou de treinamento, ou, o que é mais comum, de auxílio aos desencarnados, ou de desobsessão. Então, há uma gama de possibilidades, todas são ótimas, e os médiuns vão participando das atividades de acordo com as suas condições como trabalhadores espíritas, médiuns de um modo geral. Isso não quer dizer que esses aspectos não sejam válidos também para reuniões que não são bem propriamente espíritas, são de outras crenças, onde a mediunidade também é comum. De tal maneira que médiuns com estas condições estão também sendo úteis em grupos de crenças diferentes, que têm em comum a mediunidade. E no Brasil, isso tudo é muito comum, mais comum do que em outros países. A audiência é a faculdade de ouvir a voz dos espíritos. Traduz-se algumas vezes como uma voz interior, que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas. De outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva, encarnada. Os médiuns audientes podem, assim, conversar com os espíritos. Eu só vou lembrar de algo que nós vimos antes, da voz direta. Na voz direta, alguém tem que ser médium para que ela seja elaborada e ouvida. Mas aí é a mediunidade de ectoplasmia, em que um aparato vocal ele se torna materializado e alguma entidade diz alguma coisa, mas essa alguma coisa ela é ouvida por todo mundo. Tem a ver com a voz, tem a ver com a audição, mas é um fenômeno de efeitos físicos, de ectoplasmia. Mas tem, claro, uma relação muito grande entre o que nós estamos vendo agora. Pois bem, a intuição, segundo o dicionário, é a faculdade de perceber,
discernir ou pressentir coisas independentemente de raciocínio ou análise, de acordo com esse contexto. Item A. Conhecimento imediato de alguma coisa, obtido por meio do entendimento sensível e ou do intelectual. Item B. Conhecimento antecipado, caracterizado por um pressentimento ou por uma presciência de algo que poderá acontecer. É uma ideia da mediunidade que antecipa as coisas, como que por médiuns que acessam algo do futuro. Lembrando que no mundo espiritual a equação de tempo ela é diferente. Por isso existem os médiuns premonitórios, não é? E essa premonição pode vir através do que nós chamamos, né, de intuição. Item C, conhecimento da essência das coisas, isto é, capacidade de enxergar além das aparências. Aqui mais uma observação. Muitos dos escritores, muitos dos artistas, muitos dos cientistas em todas as áreas da ciência podem intuir sobre questões úteis para o progresso da humanidade por causa da intuição. Quantos físicos, químicos, biólogos, quantos terapeutas, psicólogos, quantas enfermeiras, quantos médicos tiveram ajuda dos amigos espirituais para fazerem avaliações, diagnósticos, ter uma intuição de qual seria a melhor terapêutica para este caso ou outro. Então, a intuição ela é bem mais generalizada, bem mais extensiva às pessoas do dia a dia em qualquer lugar do mundo, sem que boa parte sequer conheça qualquer coisa da própria doutrina espírita. É como um recurso típico do humano. Não é que tem antenas, que tem sensibilidade, que tem um psiquismo mais ou menos treinado para o progresso ser trazido através dele ou dela, contribuindo para o bem geral. Então, a intuição pode ser útil para questões pessoais, particulares, mas também para resolver problemas que beneficiarão todo mundo. Enfim, para o Espiritismo, a intuição não constitui em si uma faculdade mediúnica específica, mas uma forma de a mediunidade se expressar. Ou seja, nas percepções intuitivas, o médium interpreta a mensagem do espírito comunicante e a transmite aos circunstantes, utilizando as próprias palavras, na linguagem que lhe é usual e de acordo com o seu entendimento. Ou seja, ninguém percebe, às vezes nem o próprio, que se trata de um fenômeno psíquico. Fica parecendo que é algo da própria pessoa, de tão simples e natural e comum que essas coisas acontecem. Daí, Allan Kardec afirmar que o médium intuitivo age como o faria um intérprete. Por exemplo, no caso do psicógrafo intuitivo, para transmitir o pensamento do comunicante, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento.
Outras características desses 3 tipos de mediunidade serão analisadas a seguir. Qual é o primeiro? Vidência e clarividência. Aproveitamos para ver se são sinônimos ou se cada palavra significa algo específico. Vejamos. Allan Kardec pondera que o médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista. Mas, na realidade, é a alma quem vê, razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Por isso que muita gente, quando está vendo algo diferente, fecha e abre os olhos para ver como é que é isso, que fenômeno é esse. A vidência e a dupla vista exprimem a capacidade de ver espíritos ou cenas do plano espiritual. O que difere uma faculdade da outra é que, na primeira, a vidência, há um fato mediúnico, uma manifestação mediada por um espírito comunicante. Na segunda, dupla vista, o fenômeno é anímico, é a própria alma do encarnado que vê por si mesma a realidade extrafísica, durante os momentos de emancipação da alma, no chamado desdobramento da personalidade. Por exemplo, quando a pessoa está orando, está num momento de concentração, tipicamente de prece. E mais, a possibilidade de ver os espíritos quando sonhamos não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, a mediunidade de evidência. É o registro de cenas, é o registro e, vamos dizer, a impressão da memória do que aconteceu durante a noite, em que cenários, contextos, pessoas encarnadas ou desencarnadas são vistas. E as pessoas que sonharam desse modo, ao despertarem, elas lembram dos seus sonhos. Podem se dar conta, enquanto estão sonhando, no sono fisiológico, ou despertando dele, no primeiro minuto na manhã do dia seguinte. No estado sonambúlico, a vidência e a dupla vista são mais apuradas, pois, na realidade, é a alma quem vê. Nesse contexto, as palavras vidência e dupla vista são substituídas por clarividência ou clarividência sonambúlica. Vamos nos habituando com essa maneira de falar, né? Para que nós saibamos o que cada uma delas significa. Nada também é tão grave se nós misturamos um pouco as palavras, mas é importante que agora nós saibamos que cada uma tem o seu significado. Se mais adiante confundimos um pouco, é só nós voltarmos para a literatura espírita, o livro dos médiuns, ou mesmo a própria apostila que estamos com ela agora, para que cada coisa seja bem definida, não é? Para evitarmos as trocas de nomes. Não só nós podemos nos confundir, mas conversando numa palestra podemos confundir os outros se nós trocamos os nomes. Pois bem, o sonambulismo, então, pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica. São duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo de emancipação vê
ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, e o que diz não vem dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, ao passo que o médium sonambúlico expressa o pensamento de outrem. Seguindo, na clarividência sonambúlica, conhecida como a vista da alma, é possível ao clarividente ter uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Muitas vezes, ainda, são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sob as vistas, de uma maneira, então, simbólica, representativa, como uma alegoria, mas que vai, então, precisar ser interpretada para que ela seja útil para qualquer um, não é? Para quem quer que seja. Item 2, audiência, clareaudiência e pneumatofonia. A mediunidade audiente é muito comum. Entretanto, só com a prática mediúnica é possível fazer distinção entre os sons que ocorrem na natureza e os de origem mediúnica. Mas a mediunidade audiente pode se revelar com muita nitidez, a ponto de existirem médiuns que se habituam a comunicar-se com certos espíritos. Eles os reconhecem imediatamente pelo timbre da voz. Esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons ou somente aqueles por quem chama. Entretanto, o quadro muda por completo quando um espírito mau se agarra a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e, não raro, as mais inconvenientes. Aqui nós já estamos numa situação de obsessão, numa situação de espíritos que atormentam pessoas que têm a sensibilidade mediúnica, mas desejando causar sofrimento, constrangimento, dúvida. Lembrando agora, quando lemos esse momento aqui do texto, da questão do transtorno mental. Muitos dos pacientes com os mais variados problemas, sobretudo, claro, na esquizofrenia, seria o exemplo muito marcante e preocupante, não é? Estamos diante de uma obsessão, de uma perseguição, uma obsessão simples ou complexa, uma obsessão, uma fascinação ou uma subjugação. Então, lembrar o quanto que pacientes com problemas mentais, que, na verdade, são apenas médiums, acabam procurando auxílio aos profissionais da saúde mental e recebem diagnóstico de esquizofrenia. E o que os colegas que não são espíritas fazem? Se são espíritas, encaminham para a casa espírita, desobsessão. Passe, evangelização, mas aqueles que não são, vão fazer o quê? Medicação antipsicótica. E pode até ter um resultado razoável, mas aí é uma pena porque eles não estarão tratando as causas, estarão
trabalhando apenas os efeitos. E aí o processo de obsessão a níveis diferentes, ele vai continuar. E essa perseguição, ela pode, mesmo com a melhora clínica dos sintomas, com a medicação, na verdade, o quadro pode piorar com o tempo. Porque obsessão é algo muito comum na Terra, mas algo que merece uma atenção, sobretudo na casa espírita, para se poder tratar as verdadeiras causas. Então, a mediunidade audiente e da vidência assemelham-se quanto à forma de comunicação. O que é diferente é a estrutura neurológica e o órgão receptor. Na vidência, o espírito comunicante atua no centro da visão, localizada no encéfalo, que por sua vez age sobre os olhos. Na audiência, a ação ocorre no centro auditivo do cérebro, que, em consequência, repercutirá no ouvido. André Luiz fornece a seguinte explicação técnica. Atuando sobre os raios mentais do medianeiro, o desencarnado transmite-lhe quadros e imagens, valendo-se dos centros autonômicos da visão profunda, localizados no diencéfalo, ou lhe comunica vozes e sons, utilizando-se da cóclea, tanto mais perfeitamente quanto mais intensamente se verifique a complementação vibratória dos quadros de frequência de ondas, ocorrências essas nas quais se afigura ao médium possuir um espelho na intimidade dos olhos ou uma caixa acústica na profundez dos ouvidos. Muito bem. Apenas como observação, o sistema neurológico que envolve a visão, ele é superior na própria topografia do cérebro daquele que envolve a audição. Tanto do ponto de vista da visão e da audição convencionais, e por isto também quando se trata de uma questão mediúnica. Por exemplo, o sistema neurológico de visão é como ele comentou, é no diencéfalo, é subcortical, mas o da audição tem a ver com o oitavo par craniano, e ele é tipicamente do tronco cerebral. E o tronco cerebral fica abaixo do diencéfalo. Não é de médiuns, é de todo mundo. Então, é apenas uma pequena observação. A mediunidade de clareaudiência nela, o médium escuta com muita nitidez o espírito, o que ele lhe fala no momento da comunicação. Ouve exatamente como se estivesse escutando uma pessoa encarnada. É como um sussurro ao pé do ouvido, às vezes. Se o médium encontra-se em estado de transe mais profundo ou sonambúlico e ocorrendo o desdobramento, ele pode ver e ouvir outros espíritos e outros sons, como música, usuais no plano espiritual. Trata-se, então, de uma clareaudiência sonambúlica. Outra modalidade de os sons espirituais serem ouvidos pelos encarnados é por meio do fenômeno da pneumatofonia.
Trata-se de uma manifestação, foi comentado da vez anterior e hoje, de efeitos físicos, José Grosso, lembram? Na qual os sons são materializados no ambiente físico, permitindo que qualquer pessoa presente no local os escute, independentemente de ser médium. A pneumatofonia é também conhecida como fenômeno de voz direta. Vou brincar. Então, a partir de hoje, todos vocês agora são candidatos a receberem visita dos espíritos, e se vocês tiverem ectoplasma, preparem-se. Vocês vão começar a escutar, vou brincar mais, coisas do outro mundo. Mas tudo isso é uma fenomenologia psíquica muito normal. Mas seja como for, em escutando, anotem direitinho e nos comuniquem na segunda-feira próxima, no sentido de seguinte a quando puderem ver e ouvir de um modo ou de outro, dentro da variabilidade que estudamos hoje, porque cada um tem um jeito para ouvir ou ver. E, às vezes, uma mesma pessoa tem mais de uma condição. Numa época, num momento é de um modo, no outro é de outro. Tudo é de uma mesma fenomenologia, que tem variações com vistas a uma mesma pessoa. Pois bem, vamos deixar a intuição para o próximo estudo na segunda-feira que vem. E vamos, então, nos preparando para o nosso estudo. Deixemos perguntas, dúvidas ou lembranças, anotem direitinho, para a primeira segunda-feira do mês de junho, que é a que teremos a seguir. Tá bem? Quem chegou depois, não se esqueça da água, para que ela seja fluidificada. Então, meus amigos, vamos nos preparando, vamos buscando esse novo momento de treinamento, em que nós vamos nos concentrando, nos abstraindo de tudo, esvaziando as nossas mentes das questões pessoais do dia a dia. Vamos numa mesa tendo uma ou mais folhas de papel, algo que escreva, e podíamos combinar não só que quem quiser possa escrever um parágrafo, uma mensagem espontânea, mas também, se por acaso alguém que se concentre, espere um pouquinho e não perceba nenhuma palavra, nenhum pensamento para o início de uma escrita, escolha um tema que lhe agrade. Por exemplo, caridade. Por exemplo, vazio existencial. E comece a escrever sobre aquilo, mesmo parecendo que seja como que do próprio punho, da própria mente. É uma maneira de, com todo o ambiente magnetizado pelos benfeitores, cada um na sua casa, de nós irmos treinando a faculdade da escrita, colocando em ação todo o sistema nervoso central e periférico que tem a ver com a escrita. Tá bem? Vidência, audiência, tudo é bem-vindo. E nós vamos, então, pedindo aos benfeitores que estejam bem por perto, nos lares de todo mundo, nos dando a proteção, a cobertura, a assistência para o nosso desenvolvimento
quanto a essa sensibilidade tão bonita, que um dia pode se tornar útil no sentido da caridade desinteressada. Então, nós vamos abrindo esse momento e agradecendo a presença dos bons espíritos conosco. Que assim seja, meus amigos. E até já. Então, vamos nos reencontrando. Como estão todos? Então, quem possa ter escrito qualquer coisa, por exemplo, pode abrir o microfone e partilhar, por favor, conosco. Então, eu posso tentar. Dona Adelina, boa noite. Fique à vontade. Bem, conseguem me ouvir? Conseguimos sim. Obrigada. Vou tentar ler, vamos ver se os olhinhos permitem. Meu Deus, venho ouvir estas vozes do amor. Venho, portanto, não consigo ver a palavra, ouvir e ver os clarões de luz pura, prismada pelo cristal divino, que é o bem-querer, para me ver melhor, para me enxergar cada vez mais nitidamente os pulsos e pulsações que o divino desenhou em mim e em todos. Cada vez que o nome de Deus, Pai, e de Jesus, divino governador do planeta, são mencionados, uma grande não consigo, uma grande qualquer coisa, impactante vibração. Sim. Portanto, uma grande, imensamente impactante vibração é gerada e que se dissipa pelo espaço e as luzes do arco-íris divinas se derramam em pulsações que alastram pelo espaço, expandindo em multiformes desdobramentos de cores, de artefactos assombrosos de cura, de música, de música curadora e terapêutica que os anjos do bem reproduzem em coros sublimes. Cada vez que venho ouvir, um novo pedaço de mim, uma nova parcela de mim, se recupera neste convívio sagrado entre os filhos de Deus e seus anjos das benesses do alto. E ajoelho-me aqui. Junto das oliveiras do jardim, ouvindo o roxinol e o canto da irmã que vos agraça com sua melíflua voz cheia de fé e esperança. E sou feliz convosco. Abracem Jesus
um pequeno grão de areia na praia de Deus, aprendendo a cintilar como as estrelas do seu firmamento. Augusto, pequeno irmão, nos caminhos da evolução do Senhor. E ele apareceu-me assim em trajes, desculpe, de um frade. Mas depois continuei, portanto, porque eu vi um quinteto de violinos sendo tocados num balcão por irmãos ou irmãs em túnicas brancas, todos radiosos. Sons que exprimem uma onda de pássaros multicolores a voarem, portanto, levando cartas a médiums por todo o mundo, com boas notícias, em letras doiradas, vibrantes e vivas. Vêm aí melhores dias, melhores tempos, sagradas melhorias, conforme prometido pelo Mestre e Deus, para os de boa vontade. Não tenham medo. O bem multiplica-se nas mãos do Senhor Jesus, que dão assim, nas mãos do Senhor Jesus, portanto, cujas mãos dão eternamente glórias ao Pai, e a sua mãe Maria observa e ora. Portanto, aqui são dois momentos distintos. Deu para perceber? Espero bem que sim. Deu. São duas mensagens, dois autores. Sim. Tá bom, dona Adelina. Depois faz ali qualquer ajuste ou correção e depois coloque lá no Telegram amanhã ou depois, tá bom? Para o pessoal poder fazer a leitura também e aproveitar mais. Tá bom? Muito obrigado. Se sentiu bem, né, dona Adelina? Sim, o que achei interessante foi a menção das vibrações e as pulsações da vida, cada vez que são mencionados o nome de Deus e o nome de Jesus, a vida vibra. Engraçado. Verdade. Tá bom. Então, meus amigos, alguém mais escreveu? Alguém viu qualquer coisa que queira partilhar com os demais? Muito bem. Márcia, você está falando alguma coisa? Porque o microfone está fechado. Não? Tá bom. Então, tá bom, gente. Nós vamos, então, agradecer mais essa oportunidade, o estudo, o treinamento. Na semana que vem, início de junho, vamos de volta para a apostila, vamos ter tempo para ver qualquer questão, qualquer dúvida. Então, que nós possamos hoje agradecer e ainda nesse âmbito da gratidão pedir a Luciana para cantar mais duas músicas para nós e aí nós concluiremos o encontro dessa segunda-feira, 26. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre contigo posso falar no perfume das flores, na harmonia das cores
e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, a brisa amiga, a fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar, na sombra que abriga, a brisa amiga, a fonte que corre, ligeira a cantar, ligeira a cantar, ligeira a cantar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.
Muito obrigado, Luciana. Então, queridos, estão todos bem? Acredito que sim. Uma boa semana para todo mundo. Nos encontramos por aí na prece pela humanidade ou na Fluido Infantil, na quinta-feira, e no mais tardar, então, na semana que vem, na próxima segunda. Uma ótima noite para todos, um bom descanso e até lá. Boa noite a Bye, todos. bye.